Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente tá de volta aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu quero deixar claro que a gente já falou um pouquinho a gente já compreende um pouco sobre essa questão da arte urbana, da arte na cidade, tá? A gente falou sobre arte urbana e agora vai dar continuidade a esse conteúdo com intervenção urbana. Qual a diferença principal das duas? O que a gente precisa saber para compreender como funciona a intervenção urbana, tá? Primeira coisa que a gente tem que ficar ciente é que o artista que faz a intervenção urbana, ele abandona completamente essa lógica de ter um intermediário para dialogar com o público, certo? Então, o que acontece? Lá na minha arte urbana, eu busco pessoas que queiram realizar junto comigo esse diálogo para que o público ele aprecie. Aqui na intervenção, não. Eu, enquanto artista, quero comunicar algo para o meu público e dessa forma eu vou fazer com os recursos que eu tiver. Muitas vezes, os artistas que fazem a intervenção urbana, eles arrecadam fundos através de doações, eles arrecadam materiais e dessa forma eles conseguem realizar seus trabalhos, tá? Aqui no nosso livro, ele está falando que há algumas coisas interessantes, né? Esse é um fenômeno que acontece há algumas décadas já e que está invadindo todas as cidades, sejam elas grandes ou pequenas, porque o artista que evita esse diálogo, esse intermédio de alguém para realizar esse diálogo, ele na verdade ele tem algo para dizer que esses intermediários não vão querer falar. Então, a intervenção urbana ela é uma forma de se comunicar e falar sobre arte, mas também de falar sobre os problemas da cidade, sobre as questões que a cidade tem e que são muito difíceis de dialogar diretamente com as pessoas quando a gente tem um intermediário como o Estado, por exemplo, como o poder público. Uma coisa que é interessante, aqui na intervenção urbana, os artistas eles não precisam ser necessariamente profissionais, podem ser amadores, certo? Uma outra coisa que é interessante também é que a intervenção urbana, ela beira, certo? Ela é praticamente toda feita sem autorização. Então a gente vai ver ao longo do nosso capítulo algumas intervenções que foram feitas sem autorização das pessoas. Algumas para denunciar, outras para exaltar um determinado público, outras para mostrar a arte que existe na nossa cidade, outras para revitalizar um determinado espaço. E isso vai acontecer ao longo dessa questão da intervenção. Muitas vezes a intervenção urbana ela relata essas questões os problemas públicos, sociais do meio ambiente. O que acontece? Os artistas eles vão lá, eles se ocupam a cidade, eles dão um novo significado para aqueles espaços e eles mostram que a cidade é da gente, a cidade ela pertence aos cidadãos e não a grupos ou a pessoas específicas, certo? Então, a cidade é um espaço coletivo e isso fica muito em alta quando os artistas eles fazem as suas intervenções. Aqui no nosso livro, certo? Eu já falei que algumas são consideradas ilegais, a gente vai começar com a primeira obra considerada ilegal, que é de um artista canadense chamado Peter Gibson. O nome artístico dele é Wordsworth, certo? E ele começou a pintar as ruas de Montreal, tá? No Canadá, em 2001. Ele usava uma técnica que a gente conhece como stencil. O stencil nada mais é do que um tipo de molde vazado. Eu tenho uma aqui que eu comprei para mostrar para vocês, certo? Ele vem com um papelzinho, vende em papelaria, tá? Então, se eu passar uma tinta com uma esponja, um pincel, um spray aqui por cima desses desenhos, eu vou transferir e ele vai ficar com essa forma vazada, tá vendo? É um acetato, um plástico, ele é vazado. E aí, se eu passar a tinta, essa forma vai estar lá onde eu quiser. O que o Wordsworth fazia? Ele pegava grandes materiais e fazia stencils grandes, ele não fazia pequenininho, tá? O objetivo dele era meio que questionar essa coisa do uso excessivo de carros, por que não haviam tantas ciclovias. Então, ele questiona toda essa coisa da modernidade, que é muito comum, a gente só pensa no carro, no veículo, e ele estava questionando por que se usa tanto, falando sobre a poluição, falando sobre por que as cidades elas não pensavam em novas formas de se transportar, né? E aí o que acontece? Ele ficou muito famoso, ele foi preso num desses instantes, ele era super procurado em Montreal, e ele foi preso, ele cumpriu uma sentença popular, ele foi obrigado a dar algumas aulas, alguns cursos, ele cumpriu uma pena alternativa, certo?
ele ficou muito famoso porque ele levantou essa questão não só em Montreal. Artistas do mundo todo começaram a perceber que essa questão do stencil e da arte ilegal, por assim dizer, desse tipo de arte que era feito para denunciar algo, era fundamental. Então eles foram percebendo como essa questão do meio de transporte, da locomoção, do transporte público era importante nas cidades, né? Como essa questão da mobilidade urbana, ela estava tão em alta em várias cidades do mundo, tá certo? Eu peço desculpas se tiver muito barulho, porque aqui em casa, enfim, são duas crianças, né? Vamos dar continuidade. A outra obra é de um fotógrafo chamado J.R. Ele esteve, inclusive, ele ficou tão famoso por esse trabalho dele, que foi feito lá no Morro da Providência, que ele foi parar no programa do Luciano Huck, certo? Na Globo. Então, o que acontece? Ele é fotógrafo, ele tirou várias fotos de mulheres que eram importantes para a comunidade. Ele fez meio que um apanhado. Junto com outros jovens da comunidade, ele deu cursos de fotografia. E ele começou a pegar essas fotografias de mulheres e transformar em grandes painéis, certo? E colar nos muros das casas lá da comunidade para dar um novo significado, um novo olhar. Ao longo do tempo ele foi colando em vários lugares dentro da comunidade. Então é importante a gente perceber que ela não é, nesse caso aqui, ela foi autorizada, ela foi legalizada. Porém, ela sendo legalizada, ela trouxe algo de novo, porque quem passava fora do morro tinha acesso a esse tipo de imagem. E pensava quem são essas mulheres, por que elas estão ali, certo? O nome da série são Mulheres São Heroínas. Tá? Essa série é importantíssima porque ela questiona a visibilidade dessas mulheres, a visibilidade das pessoas dentro da comunidade, principalmente porque nos morros, nas favelas, os homens morrem muito jovens, né? Por uma questão de violências diversas, e as mulheres elas se tornam arrimo de família, elas se tornam cuidadoras, mães, às vezes fazendo o papel de mãe e pai, elas acabam cuidando de seus sobrinhos, de seus filhos, de seus netos. Então, esse tipo de obra é muito importante. Observem que a intervenção ela sempre vai dando essa visibilidade a determinados grupos e a determinados temas que estão tão invisibilizados na sociedade. Tá? Eu vou dar uma paradinha por aqui. No próximo vídeo a gente retorna com outras obras, certo? Eu quis dar uma introdução, não vou deixar os vídeos muito longos para a gente dar continuidade depois, tá? A gente fica aqui, tem atividade na plataforma, não esqueçam de fazer, tá? Tchau, tchau.